Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos aí à correção do nosso Exercitando. Eu sou o professor Virgílio e agora vocês vão acompanhar a correção do nosso Exercitando de Ciências, né? A gente vai relembrar aí as nossas questões do Exercitando e vamos fazer nossas correções e comentários. Fiquem ligados, certo? Aproveita aí para acompanhar o desenvolvimento das nossas questões, ok? Vamos relembrar aí qual foi a nossa primeira questão do Exercitando de Ciências, né? Que foi a nossa questão de número 7. E aí traz um conteúdo sobre os nossos estudos das unidades de medida. E lembra que quando a gente estudou aí sobre as unidades de medida, a gente viu que existe ali, né, um padrão, né, do SI, por exemplo, onde a gente tem as medidas sendo utilizadas, tá bom? Só para a gente relembrar. Então vamos ver um pouquinho aí da nossa questão do número 7. O valor da medida de uma grandeza física é expresso por um número acompanhado de um símbolo que representa a unidade de medida considerada, certo? Então, quando a gente está aí estudando uma determinada grandeza física, né, esse valor da medida, ela vai vir um número, a gente vai ter um número e ele vai vir acompanhado do seu símbolo. E aí, quais as unidades de medida de comprimento? A gente sabe que nós temos aí unidades de medida, né, para massa, por exemplo, né, são diferentes grandezas, né, temos volume, massa, mas a nossa questão está perguntando de vocês ali quais as unidades de medida de comprimento, né? Lembrando que para medir o comprimento a gente vai utilizar aí a régua ou a trena, por exemplo, né? Quando você vai tirar a medida de um móvel ou da parede da sua casa, por exemplo, até mesmo da roupa, né? Quando você vai mandar fazer uma roupa, você utiliza ali a medida do seu corpo, por exemplo, né? Quanto nós temos ali de ombro, de perna, de braço, para você mandar fazer uma roupa exatamente com as suas medidas. Então, você vai utilizar as medidas de comprimento. E dentre as nossas alternativas, aí, as nossas 4 alternativas, a gente tem algumas das nossas medidas de comprimento, mas somente em uma das alternativas tem todas as medidas de comprimento que são utilizadas. Vamos observar aí. Então, olha só, na nossa letra A, nós temos aí o seguinte, nós temos hora, quilômetro e segundo, mas a gente está falando de comprimento, né? Então, esse H, ele está relacionado aí com hora, né? Então, a gente tem aí uma medida de tempo, né? Então, não tem nada a ver com o que nós estamos estudando sobre medidas de comprimento. Vamos marcar aí para a gente não esquecer. Então, a gente já descarta a nossa letra A, certo? Não pode ser a letra A, porque ela trouxe esse H, e esse H está relacionado ali com uma outra medida, certo? Vamos ver, então, a nossa letra B. Na nossa letra B, nós temos aí quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Opa, olha que interessante. Todas essas siglas aí, né, o km, o m, o cm e o mm, são utilizados para as nossas medidas de comprimento, né? Quando você tem ali dimensões muito grandes, né, por exemplo, entre uma cidade e outra, você utiliza quilômetro, né? A gente tem, por exemplo, aí tantos quilômetros separando determinados municípios. Então, a gente tem ali o km. Metro, né? Você tem ali uma parede de 4 metros, por exemplo, vamos dizer assim. Então, a gente utiliza o m. Centímetro. Toda a régua que quando a gente está estudando ali, a maioria delas, temos 30 centímetros, mais ou menos. E o milímetro, cada centímetro vai ter ali 1 milímetro. Então, a gente tem na nossa letra B, né, todas essas que nós estamos observando aqui são medidas de comprimento. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas só para a gente tirar essa dúvida. Olha lá, na letra C, metro, quilômetro, milímetro, até aí tudo bem, mas aí colocamos esse H e o H ele faz parte de uma outra unidade de medida, tá? Não responde aí a nossa questão, então não pode ser a nossa letra C, certo? E na letra D, quilo, opa, já começou errado aqui, né? O quilo a gente tem aí para medida, né, de massa, por exemplo, quilo, né, grama, então quilograma, esse kg, ele vai ser utilizado aí em outra unidade. E esse seg aqui, ó, né, de segundo, então não pode ser a nossa letra D também. Então a resposta correta da nossa questão, a nossa questão de número 7,
é a letra B, como nós vamos confirmar aí na nossa próxima imagem. Então, a resposta da questão 7 é a letra B, porque as medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recurso medidas convencionais, tais como o milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro. Aí você encontra por extenso, né, o milímetro. A gente observou lá nas questões, nós tínhamos a sigla, né, mm, centímetro, a gente observou lá, cm, peraí, deixa eu desfazer aqui, cm de centímetro, metro, onde nós vimos o m, e o quilômetro, o km. Então, são as siglas aí das medidas convencionais de comprimento que nós observamos, certo? Muito bem. Então, essa foi a questão de número 7, a resposta é a letra B. E agora nós vamos para mais uma questão do nosso Exercitando de Ciências, que foi a nossa questão de número 8. Observa aí a nossa imagem. Em uma determinada padaria, o pão francês só é vendido por quilo. Inclusive, existe até aí um projeto, né, de que os pães agora, a partir de um determinado período, eles só vão ser vendidos por quilo, né? Então, olha lá, cada pãozinho pesa 50 gramas, né? O pão que você vai encontrar nas padarias, ele tem que ter esse peso, ele não pode ter menos nem mais, né? O pão francês, famoso pão massa grossa, né, que a gente encontra aqui na nossa região, a gente chama geralmente de pão massa grossa, né? Que é o pão francês, ele deve pesar ali 50 gramas. Quantos pães você precisa comprar para totalizar 1 quilo? Então, você tem aqui um pão, né? Um pãozinho, ele pesa 50 gramas, certo? Um pão francês, um pão massa grossa, ele pesa 50 gramas, mas você precisa comprar 1 quilo, né? Então, quantos pães vai ser preciso, né? X aí, ó, de pães, vai ser preciso para você ter 1 quilo de pão, né? Quantos pães cabem nesse 1 quilo aí, como nós estamos vendo? Então, essa é a nossa questão de número 8. E aí nós vimos as alternativas, né? Na letra A, 4 pães, letra B, 5 pães, letra C, 10 pães ou letra D, 20 pães. Então, o primeiro passo é você retirar todas as informações que o enunciado te oferece, né? Para você conseguir fazer o cálculo e responder essa questão. Então, como eu já coloquei aí na imagem, se um pão tem 50 gramas, quantos pães vão ser necessários para você ter aí 1 quilo de pão, certo? Muito bem. Então, você vai observar comigo agora a resolução aí dessa questão, certo? A gente tem aí, ó, na próxima imagem, nós temos aí o nosso gabarito, certo? E a nossa resposta correta é a letra D, tá? Vamos voltar rapidinho aqui para nossas questões, onde nós temos a resposta. A gente vai dar a primeira resposta, daqui a gente vai mostrar o cálculo em seguida. Então, olha aí, para totalizar esses 20 pães, você vai armar a sua questão, vai retirar todas as informações, vai fazer o cálculo. Primeiro você vai ter que transformar ali, ó, quilo para grama, tá? Para você achar exatamente a quantidade de pães que tem 1 quilo. Mas, como nós já vimos, a nossa resposta certa é a letra D, 20 pães, tá? Mas aí a gente já te deu a resposta certa. Só que quando você for fazer uma prova ou um exame vestibular, por exemplo, você não vai chegar exatamente na questão, na resposta. Você vai precisar fazer o cálculo. E o cálculo a gente vai observar nas próximas imagens. Olha aí. Então, olha só. No nosso comentário, nós temos o cálculo, certo? E aí, olha só, o seguinte. Sabemos que 1 quilo corresponde a 1000 gramas, tá? E aí, olha só, então 1 quilo ele tem 1000 gramas, né? Lembra lá dos nossos estudos, onde nós fazemos as conversões lá de quilo para grama? E a gente sabe que 1 quilo ele corresponde a 1000 gramas, ou seja, temos aí 1000 gramas dentro de 1 quilo, vamos dizer assim, né? Para sabermos quantos pães, lembrando que são pães de 50 gramas, para sabermos quantos pães totalizam 1000 gramas, olha lá, ou seja, né? 1 quilo
calculamos o seguinte, olha lá. Então, a gente arma aí, já para fazer a nossa conversão, né, você coloca lá, um pão tem 50 gramas. Quantos pães eu vou ter em 1 quilo? Você vai fazer essa regra de 3, fazer o cálculo. E aí você tem aqui, ó, bota o xzinho aqui da regra de 3, né? 50x, ou 50 vezes x, vai ser igual a 1000. E aí x é igual, esse 50 passa lá para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 1000, né, que é de 1000 gramas, dividido por 50. 50 gramas, que é cada pão. O seu valor de x, que é a quantidade que você quer saber, 1000 dividido por 50 vai dar 20. Portanto, para totalizar 1 quilo de pães, serão necessários 20 pãezinhos, certo? Então, a resposta certa, né, como a gente pôde observar, é a nossa letra D. Para você comprar 1 quilo de pão, você vai chegar lá e pedir 1 quilo de pão, nesse 1 quilo de pão você vai encontrar 20 pãezinhos de 50 gramas cada um, certo? Então, esse aí foi o nosso Exercitando de Ciências. Obrigado aí a participação, parabéns a todo mundo que acertou e a gente se vê numa próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos ao nosso Exercitando de Matemática do EJA Fundamental, 8ª etapa. Acompanhe comigo na tela a nossa primeira questão. Nós temos aí o seguinte texto. Observe as seguintes afirmações. Nós temos 3 delas, tá? E aí a questão quer saber o seguinte. Podemos afirmar que são verdadeiras as questões. E aí nós temos 4 opções de resposta. Então, vamos analisar primeiramente cada uma delas, tá bom? Onde, na primeira, eu tenho a raiz com índice C de A elevado a B. Pessoal, toda e qualquer raiz, seja raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, ou seja, toda e qualquer raiz enésima, você sempre irá escrevê-la como sendo uma potência de expoente fracionário, que é justamente o que está escrito aqui. O que a gente tem que analisar é se essa fração ela está correta ou não. Vejamos. Quando você tem, então, aqui nesse caso eu tenho raiz C de A elevado a B. Perfeito? Quando você vai reescrever essa raiz em forma de expoente, ou em forma de potência, na verdade, tá? O teu expoente será uma fração da seguinte maneira. Você vai pegar como numerador, que é o valor que fica em cima na fração, o expoente do radicando, que aqui nesse caso é o B, sobre o índice da raiz, que nesse caso é o C. Ou seja, se você pensar bem, é só fazer o seguinte, pega o valorzinho que está dentro sobre o valorzinho que está fora. Dessa maneira, então, a gente consegue analisar que essa primeira afirmação ela é verdadeira. Perfeito? Na segunda afirmação diz o seguinte, que se eu multiplicar uma raiz quadrada de A por uma raiz quadrada de B, isso equivale à multiplicação, aliás, à raiz da multiplicação de A por B. Vamos verificar, então? Vamos pegar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9, tá? Não se esqueçam que eu estou verificando aqui a nossa segunda afirmação. De acordo com ela, isso aqui é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9. É isso que a gente vai analisar agora, então. Vejamos. A raiz quadrada de 4 equivale a 2, já que 2 vezes 2 é igual a 4. A raiz quadrada de 9 equivale a 3, já que 3 vezes 3 é igual a 9. Perfeito? E aqui eu tenho agora a raiz quadrada de 4 vezes 9. Nessa segunda raiz, ou seja, nessa raiz quadrada que está após a igualdade, vamos começar resolvendo essa multiplicação. 4 vezes 9, o nosso resultado é igual a
36. Sendo assim, então, reparem que 2 vezes 3 aqui é igual a 6. E a raiz quadrada de 36 também é igual a 6, pois 6 vezes 6 equivale a 36. Sendo assim, reparem que nós temos que 6 é igual a 6, o que torna verdadeira a nossa segunda afirmação. Bem, a nossa terceira afirmação agora trata da mesma coisa, só que, ao invés de trabalharmos com a multiplicação, vamos trabalhar com a adição entre as raízes. E para isso, eu vou pegar os mesmos valores. Então, vamos lá para a nossa terceira afirmação, onde eu tenho que a raiz quadrada de 4 mais a raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 4 mais 9. Opa, ficou meio feio esse 9 aqui, vamos refazer, né? Mais 9, certo? Ok. A raiz quadrada de 4, nós vimos agora há pouco que o resultado é igual a 2. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Na segunda raiz, eu tenho que primeiro resolver a adição. 4 mais 9, o nosso resultado é igual a 13. Então, vejamos. 2 mais 3 no primeiro membro é igual a 5. Porém, a raiz quadrada de 13 não equivale a um valor exato. Por quê? Porque para que a gente consiga achar uma raiz quadrada exata, é importante você pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, chegue como resultado igual ao radicando. E aqui nesse caso, pessoal, não existe nenhum número que, multiplicado por ele mesmo, o resultado seja igual a 13. Com isso, então, nós temos uma raiz quadrada que não é exata. Muito cuidado! Se esse valor é um valor não exato, então eu vou deixar o 13 dentro da raiz. Com isso, então, essa igualdade ela se torna uma diferença, pois nós não teremos o mesmo resultado. Sendo assim, então, essa terceira afirmação ela é falsa. Com isso, então, já que a questão quer saber quais são as afirmações verdadeiras, logo a nossa resposta aqui é a letra A. Beleza, pessoal? Então, a gente verifica aqui no comentário a confirmação da resposta como sendo letra A. Nossa próxima questão diz o seguinte: assinale, dentre as equações abaixo, a única que não é uma equação de segundo grau. Vamos verificar o seguinte, pessoal. Toda equação de segundo grau, ela possui a seguinte forma geral. Eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma equação de segundo grau completa, tá? Na seguinte forma geral. Eu tenho que ter algum valor que é chamado de coeficiente, acompanhado do x ao quadrado, mais, ou menos, na verdade, também, né? Algum valor acompanhado de x e um termo independente. Isso é a equação de segundo grau em sua forma completa. Vou até colocar aqui, ó, na sua forma completa. Por que isso? Porque nós podemos ter também uma equação de segundo grau de forma incompleta. Como assim? Bem, analisando aqui a língua portuguesa, se algo é incompleto é porque falta alguma coisa. Então, nós temos as seguintes situações. Eu posso ter uma equação de segundo grau de modo que nós não tenhamos o termo independente, ou seja, o termo C. Eu posso ter uma equação de segundo grau incompleta, de modo que a gente não tenha o valor em x, né, o termo em x, ou eu posso ter uma equação incompleta, de modo que a gente não tenha nem o termo em x e muito menos o termo independente. Então, aqui você consegue verificar que nós temos três tipos diferentes
de equações de segundo grau incompleta. Mas, por mais que nós tenhamos uma equação de segundo grau incompleta, as três formas que eu coloquei para você, ela tem algo em comum. O que é esse algo em comum? É que sempre tem que aparecer o termo com x ao quadrado, ou seja, o coeficiente a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. E é justamente essa principal característica que forma uma equação de segundo grau. Voltemos aqui para a tela então, olha só. Nós temos então aqui 4 opções de resposta, beleza? Eu tenho que verificar então o seguinte: nessas opções aparece o x ao quadrado? Então vejamos. Aqui na letra A nós temos 2x ao quadrado, na letra C nós temos 3x ao quadrado e na letra D nós temos x ao quadrado. Mas na letra B, reparem que eu tenho x mais 2x menos 15 igual a zero. E x mais 2x, pessoal, vamos só transformar aqui, ó, colocar aqui embaixo, tá? X mais 2x equivale a 3x. Então, eu poderia reescrever a nossa equação dessa maneira. Porém, mesmo com essa outra maneira de reescrever a equação, reparem que em nenhum momento aparece nela o x ao quadrado. Então, essa equação ela não é de segundo grau. E como o maior expoente do x equivale a 1, a gente diz que essa equação é de primeiro grau. Então, é justamente essa a nossa resposta. Voltando aqui para a tela, olha só. A questão quer saber, como eu marquei aqui em verde, qual das opções, né, é a única que não é uma equação de segundo grau. Então, nossa resposta aqui é a letra B, justamente pela falta do termo do x ao quadrado nesta letra B. E aqui tem um comentário que eu acabei de te falar, ó, que uma equação é de segundo grau quando o seu maior expoente for igual a 2. Ou seja, tem que aparecer o termo x ao quadrado. Obrigatoriamente, pessoal, tá bom? E na letra B, é justamente a única equação dentre as 4 onde não aparece o termo com x ao quadrado. Perfeito? Próxima questão, então, olha lá. São raízes da equação 5x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. E aí nós temos 4 opções de resposta. Galera, primeiro temos que pensar o seguinte: raiz de uma equação é justamente o valor numérico que você vai substituir no x e que vai tornar verdadeira essa igualdade. Como nós temos aqui uma equação de segundo grau, eu tenho 3 possibilidades. Essa equação ela pode não ter raízes, ela pode ter 2 raízes iguais ou pode ter 2 raízes diferentes. Quem é que vai determinar isso? O valor numérico do nosso delta. Voltando aqui para a tela então. O que é o delta? O delta equivale a quem? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas aí você pensa, opa, pera lá. Quem é A, quem é B, quem é C? Vejamos. O valor de A sempre é o valor que acompanha o x ao quadrado, independente da sua posição, tá? O valor do B sempre é o número que acompanha o x. E o valor de C é o nosso termo independente. Analisando isso, então, vamos achar o valor numérico do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. De acordo com a equação de segundo grau, então eu tenho que o b equivale a 3, então teremos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 5, vezes o valor de c, que equivale a menos 2. Opa! Olha aí, pessoal, apareceu aí o menos 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos levar em consideração os sinais dos elementos
ou dos coeficientes de uma equação de segundo grau, tá bom? Ok? Voltando então, delta será igual a quem? 3 ao quadrado equivale a 3 vezes 3, cujo resultado é igual a 9. Perfeito. Em seguida, vamos resolver essa multiplicação entre 3 fatores, sendo que, desses 3 fatores, 2 deles são negativos. Sendo assim, menos com menos é mais, e a gente vai ter 4 vezes 5 é 20, e 20 vezes 2 é igual a 40. Então, delta vai ser igual a 9 mais 40, cujo resultado é igual a 49. Pessoal, vamos analisar aqui rapidamente o nosso delta. O nosso delta ele tem 3 possibilidades de valores numéricos. O nosso delta pode ser igual a 0, o nosso delta pode ser positivo, ou seja, um valor maior do que 0, ou pode ser negativo, que é um valor menor do que 0. Quando o delta é igual a 0, o que acontece? A nossa equação de segundo grau possui uma raiz. Quando o delta é maior do que 0, ele possui... Aliás, vamos voltar aqui que eu errei. Quando o delta... Não, é isso mesmo, desculpa. Estou confundindo aqui. É uma raiz. Quando o delta é maior do que 0, ele vai possuir 2 raízes. E quando o delta for menor do que 0, ele não possui raiz. Ou seja, se uma equação não possui raiz, é porque ela não tem resultado, tá bom? Então, a gente verifica que esse delta ele é igual a 49. 49 é um valor positivo. Vejamos aqui então, olha só. Então, aqui eu vou ter o seguinte, que é achar o valor das raízes. Então, o valor de x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, a primeira raiz será igual a quem? Bem, de acordo com a nossa equação, o valor de b é 3. Mas aqui, no valor de x, eu quero menos b, ou seja, o valor com o sinal contrário. Então, teremos menos 3, mais a raiz quadrada de delta. O delta, reparem que teve como resultado igual a 49. A sua raiz quadrada é 7, pois 7 vezes 7 é 49. 2 vezes a, o valor de a é igual a 5, que é justamente o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, vejamos. Menos 3 mais 7, que é a mesma coisa do que 7 menos 3, o resultado é igual a 4. 2 vezes 5 é igual a 10. E aí, nós temos uma fração equivalente a 4 décimos. Simplificando essa fração por 2, a gente acha como resposta 2/5. Essa foi a primeira raiz. A segunda raiz será a mesma coisa, só que, ao invés de trabalharmos com a adição, vamos trabalhar com a subtração. Então, a gente vai ter menos 3 menos 7, cujo resultado é menos 10, dividido por 2 vezes 5, cujo resultado aqui é 10, e ao dividirmos esses dois valores, o resultado equivale a menos 1. Tá bom? Só refazer aqui. Então, as raízes da equação são justamente iguais a menos 1 e 2/5. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra C. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam disso, tá? Que as raízes da equação são os valores referentes a x. E aí, para a equação de segundo grau, nós temos essas 3 situações. Ela pode ter nenhuma raiz, uma ou 2. Aqui nesse exercitando, nós achamos como resultado 2 raízes. Belezinha? A gente finaliza então aqui a nossa aula. Muito obrigado pela participação de vocês e até breve.